Espionagem, trama ágil e jogo de gato e rato. Eu finalmente li a trilogia completa que deu origem à série Killing Eve, famosa aí, com um final infame, não é mesmo? Eu prometi que vinha contar tudo pra vocês e cá estou, segura aí depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Ana Luísa Temponi e, como prometido, tá aí a resenha dessas coisitas aqui. Peraí, tá tudo fora de ordem. Eu trouxe a resenha de um thriller que eu achei espetacular. Aí, disclaimer aqui, se eu estiver fungando e falando engraçado, é culpa do resfriado que eu tive, mas tamo aí pra isso, não é mesmo? Essa trilogia aqui, há quem ame, há quem odeie, eu já vi de tudo, eu já vi tipo, opiniões de 8 e 80 mesmo. Eu nunca vi o meio termo. Eu já vi gente que é apaixonada, igual eu fiquei. E já vi gente que detesta com todo a sua energia, todo o seu vigor. Entende? Li os 2 primeiros no ano passado, vocês sabem que eu gostei. E li o terceiro recentemente e vim contar tudo. Eu vou fazer esse vídeo em 2 partes. A primeira parte vai ser completamente sem spoiler. E a terceira parte, que vai falar exclusivamente do terceiro livro, eu vou ter que falar com spoiler. Não vai ter como eu fugir disso. Então, se você não quer pegar nenhum spoiler, eu vou avisar para que você saia do vídeo na hora certa. Mas se você quiser continuar e não se incomodar com spoiler, é só seguir. Mas fiquem tranquilos que eu vou avisar tudo. A gente não tá aqui para estragar a experiência de ninguém no fim das contas. Então, o primeiro de todos eles é o Codinome Villanelle. O segundo é o Não Existe Amanhã, ele é um pouquinho maior. E o terceiro é o Morra por Mim. Todos eles são da editora Suma, obviamente, e eles são traduzidos pelo Leonardo Alves. Você me acompanha há um tempinho aqui no canal, sabe que eu gosto de ler thriller de vez em quando. E eu já comentei que eu não gosto da série. Eu não tô falando que a série é ruim, repito isso sempre. Eu sei da qualidade que a série tem, eu sei da qualidade que o elenco tem, enfim, uma série de questões. Mas, infelizmente, a série não foi pra mim. Eu insisti 2 vezes, não deu. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pelo menos o livro eu vou ter que tentar. E aí o livro funcionou no meu caso. E a única coisa que eu peguei vários spoilers do final da temporada, né? Final da série, eu vi o quão mexidas as pessoas ficaram com o final da série e tal, eu entendo. E eu não acompanhei, por isso que eu não senti junto. Mas eu amo a Sandra Oh desde Grey's Anatomy. Eu acho que ela faz um trabalho fantástico. E eu acho que a Jodie Comer também fez um trabalho muito legal com a personagem. Eu não conheci o trabalho dela, fui conhecer com a Villanelle. E realmente, infelizmente, a série não foi pra mim. Mas vamos falar do livro, que é pra isso que a gente tá aqui, não é mesmo? No fim das contas, eu resolvi ler esse livro de pura teimosia minha. Só que aí eu não esperava ter gostado tanto que eu gostei. Eu recomendaria, caso você tenha interesse de ler esses livros, de ler o primeiro e o segundo, um seguido do outro. Por quê? O primeiro livro, ele termina quando a coisa tá começando. Não é uma regra, obviamente, você ter que ler um seguido do outro. Eu só acho que a experiência fica mais interessante. O primeiro é um livro, ele tem uma escrita esquisita, mas eu acho que a dinâmica fica muito mais interessante se você pega um seguido do outro como se fosse um livro só. A história gira em torno de uma assassina habilidosa chamada Villanelle, que é obviamente um codinome, como diz o título, não é mesmo? E ela vai trabalhar para uma organização ali chamada Os Doze. E logo de início a gente não sabe muito bem sobre essa organização e tal. A gente tem mais ali a visão da personagem e que ela é meio que como se fosse um peão dessa galera. E as pessoas dessa organização têm alvos específicos, geralmente alvos de muita importância política ou alguma influência ali. Eles eliminam essas pessoas. E para isso tem quem? Tem pessoas como a Villanelle que executam esse tipo de ação para essa galera. Então eles meio que moldam os eventos da história ao seu bel prazer, segundo a concepção deles. Já vimos isso em Assassin's Creed, inclusive. Será que o Luke Jennings joga Assassin's Creed? Fica aí o questionamento. A Villanelle, ela é uma dessas pessoas que executa essas ações para os 12, né? De eliminar esses alvos. Só que ela acaba chamando a atenção do MI6 em algum momento ali. Uma agente chamada Eve Polastri, ela vai ser encarregada de investigar quem é essa mulher que está causando todos esses assassinatos. Enfim, acontecem alguns eventos ali que mudam a vida da Eve. E mais tarde, um pouquinho no livro, ser contratada ali por uma agência de segurança nacional para continuar na cola da Villanelle.
porque eles querem identificar essa assassina e prender. E é aí que o caminho dessas duas mulheres acaba se cruzando. Aí entra o joguinho de gato e rato, as duas são muito inteligentes e elas ficam se provocando o tempo inteiro. Elas se caçam, atrapalham os planos uma da outra. E o negócio fica tão intenso que elas criam uma obsessão uma pela outra. E no fim das contas a gente acaba percebendo o quão parecidas elas são em alguns aspectos. Então, falando do primeiro livro, do Codinome Villanelle, ele tem uma escrita, ela é fácil de acompanhar, mas ela é meio seca, é estranho. Eu senti uma estranheza, mas eu não achei ruim. Pula do ponto de vista da Eve pra Villanelle, elas mal se cruzam, eu acho que nesse livro aqui elas não se encontram, não me recordo agora. Eu acho que isso só vai acontecer no Não Existe Amanhã. Aqui elas mal entendem quem é quem, tem só um rastro ali, uma faísca, sabe, do que virá a acontecer. Mas eu achei bastante interessante o crescente da história que o autor deu, né, para as personagens e para a trama aqui em poucas páginas. Não é um livro grande, inclusive. Ele tem 208 páginas, ele é bem curtinho e é muito fácil de ler, não, é muito ágil. E eu achei que, mesmo os personagens não se cruzando aqui, eu achei que o dinamismo que o autor criou é bastante interessante. E essa é a hora que talvez os fãs da série fiquem descontentes comigo, mas eu adoro a Villanelle do livro, eu acho ela fantástica aqui. Não tô dizendo que eu passo pano, às vezes passo. A forma que ela sente as coisas e tal, não vou entrar muito no mérito, porque eu acho interessante a leitura e descobrir pela leitura a forma que ela vê o mundo, a forma que ela sente o mundo. Já a Eve, eu acho ela na série um pouquinho mais interessante que no livro, mas isso não torna a personagem do livro ruim, não. Ela tem ali uma coisa doméstica ali, ela tem um marido, o marido tem 2 cabras, inclusive. E aí, como eu tava dizendo, ele termina quando começa a trama. Quando a coisa vai pegar fogo, ele, puf, termina. E aí, por isso, a minha sugestão de já emendar um no outro, caso você goste da trama. E aí, Não Existe Amanhã, que tudo começa a ficar realmente intenso. Nesse aqui, a gente continua mantendo o ponto de vista alternado entre as duas personagens, mas aqui parece que o autor ficou mais à vontade, parece que ele encontrou o tom das personagens, acho que ele consertou algumas coisas não funcionaram tão bem no primeiro, e acho que ele conserta muito bem aqui. Acrescenta o que tem que acrescentar aqui. Tudo fica mais palpável. Esse jogo de gato e rato fica mais acirrado, que te deixa meio agoniada até em alguns momentos. Aqui as personagens passam a ter interação entre si com mais assiduidade. Cada hora a Eve consegue chegar mais perto da Villanelle, tanto pela inteligência dela, quanto pelo fato de que a Villanelle começa a permitir que ela chegue mais perto e vice-versa. E o motivo pode ser um pouco de descuido, pode ser um pouco de curiosidade e também a obsessão que eu comentei ainda há pouco. Então tudo aqui fica no extremo do perigo. Esse daqui foi o meu livro preferido da trilogia, inclusive. Eu gosto muito dessa sensação de ver personagens vivendo à beira do perigo, não necessariamente no perigo, mas assim, com aquela iminência do perigo, viver com aquele perigo nas costas, sabe? Eu acho isso muito interessante, ver como isso molda a ação de um personagem. E aí o que acontece? Aqui também as coisas individualmente começam a complicar para os dois núcleos, né? Tanto para Villanelle com a sua vida lá, em questão do trabalho que ela faz para os 12, quanto para Eve na vida doméstica. O marido dela passa a não entender essa caçada frenética e realmente começa a ficar muito perigoso e ele teme pela vida dela. E aí eles começam a ter um conflito ali, o respeito entre eles começa a se perder, ela começa a se sentir sufocada por não poder seguir o trabalho que ela nasceu para isso, ela é muito inteligente. Nisso a gente consegue ver um pouco mais da Eve aqui, o que eu acho bem interessante. Aí até que a relação deles dois começa a ficar bastante insuportável. A Villanelle começa a fazer um trabalho um pouco mais descuidado por conta dessa obsessão com a Eve, e isso começa a chamar a atenção dos 12 também. E eles ficam ali meio que de olho nela, tipo, será que ela já não é mais tão útil pra gente assim? Por mais que ela seja extremamente habilidosa, igual a ela, eles pensam que conseguem vários outros se eles treinarem, sabe? Eles não a enxergam como insubstituível. Enfim, esse livro aqui tem um plot twist absurdo de bom. Eu não vou entrar no mérito desse plot twist aqui.
Esse também é um livro bem ágil de ler, apesar dele ser um pouco maior do que o primeiro. Aqui, eventualmente, esses dois núcleos acabam colidindo. Como? Calma, eu conto na parte do spoiler. A gente tem algumas respostas aqui, mas muitas dúvidas também surgem, que, né, vai culminar lá no terceiro livro. E como eu disse, esse daqui foi o melhor pra mim porque foi surpresa atrás de surpresa e de uma forma muito agradável de acompanhar. Quando você tá acompanhando a história, você tá imerso na história, você acaba querendo muito que essas duas personagens se enfrentem de algum jeito, se entendam de algum jeito, se confrontem e tal. E que elas tenham finalmente esse embate, sabe? Então você fica naquela agonia querendo que isso aconteça. E é aqui que isso rola propriamente dito. E eu vou ser bem sucinta ao falar do terceiro livro aqui antes da parte do spoiler. Eu gostei muito da conclusão do livro, eu achei um desfecho coerente até, a manobra que o autor fez ali, você fica meio assim, tá, eu vou deixar passar batido. Fica, eu me senti um pouco assim, mas você acaba pegando tanto carinho pelas personagens que você acaba falando, que bom que essa manobra deu certo aí, de algum jeito. Então, eu gostei muito do desfecho. Eu li muito rápido. Eu comentei, acho que em algum outro vídeo por aí. Mas, em comparação aos dois primeiros, e principalmente em comparação ao segundo livro, eu acho que ele perde um pouco. Porque aqui a gente vai ter só a visão da Eve. A gente fica na cabeça só da Eve. Em muitos momentos, em muitas cenas, eu queria muito saber o que estava se passando na cabeça da Villanelle. E igual a gente tinha nos dois primeiros livros. E aqui não, aqui a gente só passa na cabeça da Eve. Não deixou de fazer sentido, porque acabou ficando centrado ali nela mesmo. Eu acho que ele perdeu algumas coisas que eram muito legais, mas também ganhou outras que são muito legais. Então, no geral, a trilogia se tornou uma preferida minha, sem dúvida alguma. E lembrando, aviso de conteúdo sensível para violência, menção a abuso, tem um monte de coisa, tá? Pelo amor de Deus. Então, se você tiver vontade de ler, tem várias coisinhas, então eu acredito que mais 18, provavelmente, ou mais 16, não sei categorizar. Então fica aí o aviso de conteúdo sensível. Agora a gente vai entrar na parte com spoiler. Então, se você não quer nenhuma coisinha, saber nada do enredo, essa é a hora de fechar o vídeo. 1, 2, 3, 4, 5. No final do segundo livro, a gente já tem uma ligeira noção de para onde vai caminhar esse terceiro. A Eve acaba descobrindo uma coisa no trabalho dela, que uma pessoa que ela trabalha, na verdade, faz parte dessa organização dos 12. Ele não é um dos 12 em si, mas ele é uma pessoa importante dessa organização. Então ela meio que se sente enganada e a vida dela está em perigo. Era tudo uma armação, não só para ela, como para a própria Villanelle. E agora elas meio que sabem demais. E a partir do momento que alguém sabe demais, elas podem ser descartadas para não comprometer, né? Só que a Villanelle é esperta pra caramba e ela descobre isso na frente. Entende o que tá acontecendo antes da treta mor acontecer. E ela saca tudo isso antes da Eve e ela não quer morrer e não quer que a Eve morra. Porque elas, nessa brincadeira de gato e rato ali delas, elas criaram uma relação. Então, a Villanelle meio que se afeiçoa a Eve e a Eve se afeiçoa a Villanelle naquele momento. Então, ninguém ali quer que uma ou outra morra. E não só se afeiçoou a pessoa, mas a adrenalina que uma causou a outra esse tempo inteiro. Então elas duas unem forças, então elas acabam forjando a morte da Eve. Só que tem um preço, né? A Eve tem que abandonar por completo a vida que ela levava até então, porque não podem descobrir que ela tá viva. Então ela tem que abandonar tudo e todos, e é isso, e viver uma nova vida. E a única pessoa que ela conhece nessa nova vida é a Villanelle. Então depois que elas forjam essa morte, elas fogem. E aí começa a trama do terceiro livro. Já começa com elas fugindo para a Rússia num container. E aí, como eu tava falando, tudo é contado pelo ponto de vista da Eve, em primeira pessoa, inclusive. E isso é uma quebra grande, até que me causou incômodo, eu não vou nem mentir que isso me causou incômodo, porque me causou, mas deu pra levar numa boa, tá? E aí, uma coisa que me deixou nervosa é que a Eve fica extremamente vulnerável, o que é super coerente, porque ela teve que acabar de abandonar a vida dela, que ela conhecia até então, pra viver uma vida mais próxima de como a Villanelle vive. Ela é a única coisa real ali, é a única coisa que ela pode se segurar.
E é por isso que ela se sente tão vulnerável. E eu acho que a personagem dá uma enfraquecida ali de forma proposital, porque não tem como ela se manter forte numa situação dessa. Mas eu acho que ela vai construindo essa força outra vez ao longo da trama. E assim, a dinâmica das duas vai mudar por completo, vai virar assim, de A pra Z, não é nem pra A pra B. Elas duas são obrigadas a cooperar e acabam dando vazão a toda aquela tensão de caçada, de obsessão e tal. E elas acabam construindo uma relação amorosa. Aliás, a primeira cena elas estão cooperando bastante, inclusive. Mas a dinâmica fica realmente muito interessante e as duas acabam tendo que aprender um pouco sobre o mundo uma da outra. E aí, como eu tava falando, me dá muito nervoso a submissão da Eve perante a Villanelle ali. É o que eu tava falando, é coerente, ela perdeu tudo que ela conhecia até então para viver uma nova vida. Ela até chega a pensar em se entregar, entregar tudo, mas ela ia morrer. Então, a vontade de viver e a vontade de aprender também sobre essa figura misteriosa que acaba não sendo mais tão misteriosa assim pra ela, fala muito mais alto. E aí, eventualmente, os 12 eles vão descobrir que essa morte foi forjada e elas vão ter que lidar com isso também ali na trama. Então, no início dessa fuga aí, vai focar mais nessa nova dinâmica, nessa nova relação delas, que te causa um estranhamento de certo modo, mas é confortável de outro. É de se esperar que não seja de forma convencional. Então, não espere aqui uma relação amorzinho, flores, etc., porque não vai ser isso. São duas personagens que têm que funcionam de jeitos muito diferentes, tentando se entender ali. Beleza, acontece uma pá de coisa, os 12 passam a caçar elas. E essa é uma outra parte que me deu um certo incômodo também, porque aconteceu muito rápido e eu achei muito complacente algumas coisas ali. A Villanelle acaba voltando a trabalhar forçada para esses 12 e a Ivy acaba indo junto por um motivo lá, não vou entrar tanto em spoilers assim, mas a forma que acontece é da Ivy sendo obrigada a trabalhar com os 12 também, eu acho que foi um pouquinho rápido demais. Isso aí foi, eu acho que foi o que me incomodou mais. E essa foi a única parte que eu não gostei tanto do livro. Mas deu pra levar. E eu vou parar de contar a trama em si por aqui, porque acho que não faz sentido continuar dando esses spoilers e acabar com a experiência toda de vocês. Eu gostei muito da dinâmica nova delas. Eu achei que elas encaixam perfeitamente no trope que eu adoro, que é o Enemies to Lovers. Eu acho que encaixou muito bem, eu achei que funcionou muito bem. O final foi muito diferente do final da série. E o último trabalho delas duas eu acho bem interessante. Achei ousado da parte do autor, porque tem um cunho político, um cunho de crítica política ali interessante, o jeito que ele resolve. Achei muito ousado, de verdade. Enfim, e depois o desfecho desse trabalho, que era extremamente perigoso e tal. Eu já sabia de um pequeno spoiler do final, então não foi tanta surpresa assim pra mim, mas não estragou a minha experiência. E eu acho que o coração da história mesmo é o elo que essas duas personagens têm, e é um elo inevitável. E no fim das contas além de um thriller de espionagem, é um livro sobre pessoas muito distintas tentando se entender. Então, no fim das contas, entre erros e acertos que fica a critério de cada um definir, tem muito, eu favoritei sem dúvida alguma. Eu li muito rápido, eu adorei também. E eu recomendo muito pra quem gosta do gênero em geral. Eu provavelmente vou querer reler no futuro, em algum momento. Eu me apeguei muito às personagens, a dinâmica delas. E como eu tava falando, um dos meus tropos preferidos, né, é o Enemies to Lovers. E pra mim, quanto mais enemies, melhor a tensão. Que é aquela coisa da sensação do perigo, de ficar intrigada na mesma medida. Então foi isso, gente. Espero que tenha feito algum sentido esse vídeo e não tenha ficado prolixo, porque minha cabeça tá super prolixa por causa de resfriado. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e deixa aquele like bonito aí também. E caso queira me siga nas redes sociais, o @ está na descrição. E é isso, até a semana que vem. Tchau!